Cegos e surdos. É interessante como os seres humanos se adaptam até às piores condições que estejam passando. Antigamente, a qualidade de vida de uma pessoa cega ou surda era muito limitada. Hoje em dia, parece que elas nem mesmo têm alguma deficiência física. Fazem coisas que alguns outros que enxergam e escutam nem sonham em fazer. Essa capacidade de adaptação pode ser muito ruim quando tratamos de questões espirituais, pois o mundo espiritual nos mostra coisas importantes e tem muito a nos dizer. O problema é que ficamos tão ocupados ou tão iludidos aqui neste mundo físico que agimos como se fôssemos cegos e surdos espirituais. E pior ainda é não acreditar quando o Senhor está gritando suas palavras aos nossos ouvidos, tentando nos alertar para os perigos que nos rondam ou as armadilhas que podemos cair se continuarmos nossa vida de uma maneira displicente de viver. Hoje, em nossa devocional, vamos falar do povo de Israel que se fazia de cego e surdo diante dos profetas do Senhor. Por mais que Deus fizesse ou falasse algo, eles desprezavam e continuavam em seus erros e pecados, e por isso foram castigados. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, vamos para mais uma devocional. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: cegos e surdos. Olha, Deus vai nos falar profundamente, hein? O texto bíblico está em Ezequiel, capítulo 12, os versículos 1 a 2. A palavra do Senhor diz assim: Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Realmente, irmãos e irmãs, o povo de Israel era um povo muito difícil. Eles não acreditavam nos avisos que Deus lhes dava através de seus profetas. Segundo esse capítulo, eles tinham até um ditado popular que dizia assim: os dias passam e todas as visões dão em nada. Isso eles diziam a respeito das visões proféticas que o Senhor entregava aos seus filhos. Elas demoravam porque o Senhor estava com paciência e queria que eles se convertessem de seus maus caminhos e abandonassem todo tipo de erro e pecado. Então, eles se faziam de cegos e surdos, porque as coisas demoravam para acontecer. E Deus aqui no capítulo 12 disse ao profeta Ezequiel para fazer meio que um teatro do que realmente iria acontecer com a nação de Israel. O profeta deveria pegar uma bagagem e sair andando a esmo da cidade, fazer um buraco no muro e passar por ele. E lá fora deveria cobrir o rosto com um pano. Nisso tudo, o Senhor queria demonstrar para seus filhos o que iria acontecer. Eles seriam tirados de sua terra, e realmente foram tirados. O seu rei sairia por um buraco, que foi o rei Zedequias, e nem mesmo iria enxergar o que estava acontecendo com a nação. Tudo isso aconteceu, irmãos. E Ezequiel estava falando aqui muito antes de acontecer. Mas como o próprio Senhor disse, eles eram uma nação rebelde. Faziam de tudo para não acreditar nos avisos e profecias que o Senhor os entregava. Deus então disse que iria destruir esse ditado, que as visões nunca aconteciam, pois eles iriam sentir na pele o que realmente era contemplar o mal que viria sobre eles. Iriam sofrer, muitos iriam morrer, e tudo na cidade de Jerusalém, na terra de Judá, seria destruído. Era o juízo de Deus a uma nação rebelde, que vivia na idolatria e tinha abandonado o Senhor nosso Deus. Aqui nós podemos aprender a meditarmos e refletirmos sobre o que Deus tem nos falado hoje em dia. Há profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, só que por demorar a acontecer, muitos julgam que tudo isso é invencionice humana, coisas de religiosos fanáticos que sempre profetizaram e nada aconteceu. Mas se você estudar com mais profundidade a Bíblia, vai perceber que centenas de profecias bíblicas já aconteceram.
Então, as que estão para acontecer vão chegar e vão acontecer, e você não poderá estar despreparado. Então, não seja rebelde, abra os olhos e os ouvidos para perceber o mundo espiritual. As maiores profecias estão já escritas na Bíblia. O povo erra por não conhecer as Escrituras e o seu poder. Entram em um estado de comodismo e não permitem que seus corações acreditem na palavra do Senhor. Ainda mais hoje em dia, né, irmãos? As pessoas estão com uma filosofia de relativizar todo o ensino da Bíblia. Trazem tantas interpretações que confunde a cabeça das pessoas. São interpretações falsas, sem nenhum fundamento, interpretações que mais dizem sobre suas vidas pessoais do que da palavra verdadeira do Senhor. Tome cuidado com esses falsos profetas que aparecem hoje em dia. Procure saber quem eles são, quais são suas origens, quais são os seus intentos, quais são os seus estudos. Tudo isso é importante para darmos crédito a alguém ou a algo que alguém vem nos falar. Você não daria a sua vida para fazer uma cirurgia com um médico que não estudou. Então por que a gente dá a nossa vida espiritual para alguém que não tem um lastro de estudo, não tem uma história que estudou a palavra de responsabilidade de amor? E o maior problema é quando não escutamos os verdadeiros profetas, aqueles que ensinam a Bíblia com responsabilidade e com um histórico de estudo, com fidelidade e com dedicação ao Senhor e às pessoas e à sua comunidade. A Bíblia é clara em dizer que vai haver um juízo e que nós vamos passar diante do juiz, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós precisaremos de um advogado diante desse juiz. Esse advogado é Jesus, o seu próprio Filho. E o preço para a nossa salvação é o sangue que Jesus derramou na cruz. Se nos fizermos de cegos e surdos para essa verdade, o que nos restará será a perdição eterna. Misericórdia. Não seja cego e nem surdo para a grande mensagem da salvação que Cristo veio trazer para a sua vida. Amém? Abra o seu coração, aceite a Jesus como seu Senhor, seu Salvador, como seu justificador, como seu pacificador, como aquele que pode trazer paz entre você e Deus, tá bom? Vamos orar e depois nós vamos fazer aquele momento de oração, apresentando ao Senhor as nossas petições. Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, cure os nossos ouvidos e os nossos olhos. Queremos enxergar e ver o mundo espiritual, queremos enxergar e escutar, Pai, o mundo espiritual, tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer e nos falar. Não nos deixe ensurdecidos, não nos deixe cegados por causa das coisas deste mundo para a sua verdade e para aquilo que de melhor o Senhor tem para nós, meu Pai. Tem muita coisa boa, mas tem coisas ruins para acontecer, Pai. Tem um juízo para vir sobre essa terra e nós, ó Deus, queremos estar contigo, firmados. Não interessa o que vai acontecer ou quando vai acontecer. O importante é estarmos contigo o tempo todo, em todo o tempo na nossa vida, meu Pai. Jesus querido, que o nosso coração esteja aberto para a salvação que o Senhor veio trazer. Abre o coração e o entendimento do meu irmão e da minha irmã que tem nos acompanhado aqui nessa comunidade de fé e oração. Ainda que ela seja virtual, nós somos ligados e linkados pelo poder do Espírito Santo. Então nos ajude a termos essa fé no Senhor e na sua palavra, acreditar nas profecias bíblicas e nos verdadeiros profetas do Senhor, que tem histórico, que tem estudo, que buscam a face do Senhor, que tem responsabilidade. Não nos deixe perdidos pelas redes sociais aí da vida, meu Pai. Ó Deus, com um monte de gente falando um monte de bobagem e deixando de acreditar nas reais profecias do Senhor. Oramos e desde já colocamos o nosso coração diante de Ti. Abençoe o meu irmão e a minha irmã que estão aceitando o Senhor Jesus, que querem andar no caminho da verdade, que eles possam encontrar um meio, uma maneira de serem discipulados e alcançarem as suas bênçãos ricas e abundantes. Paizinho querido,
E agora, em nome de Jesus, nós queremos orar, entregando ao Senhor as nossas petições. Todos os dias, nós oramos aqui uns pelos outros, Pai. Pedimos a sua graça, pedimos a sua bênção sobre todos aqueles que estão sofrendo, aquelas pessoas que estão internadas, adoentadas, ainda precisando de um diagnóstico médico, precisando, quem sabe, de uma cirurgia, precisando de fazer um exame, não encontra vaga. Ô Senhor, em nome de Jesus, ajuda o nosso país a dar mais atenção à saúde das pessoas, Pai. Como anda carente, Senhor, ó Deus, de recursos para que, ó Deus, a população seja melhor atendida. Ah, meu Deus, sempre foi assim, né, Pai? Que o Senhor possa ajudar, possa abençoar a todos os irmãos e irmãs que estão com essa dificuldade, aqueles que estão em casa, acamados, precisando de uma solução, precisando de uma bênção, de uma graça e de um favor do Senhor. Ó Deus, ajuda aqueles que estão desempregados, as famílias que estão em briga, em confusão, em dissensão, filhos de mal com os pais, ó Deus, irmãos de mal um com os outros, parentes, meu Pai, brigando, arrumando uma confusão dos infernos. Ó Deus, essa família que tinha tanta paz, hoje é só briga, é só confusão. Eu repreendo esse espírito de confusão e que todos tenham paz, e a paz do Senhor seja com todos os teus filhos e filhas. Ó Deus querido e amado, oramos por aqueles, ó Pai, que estão em desespero de alma, com problemas de depressão, de pânico, ó Deus, de oprimidos pelo inimigo. Como tem havido esses problemas hoje em dia, Senhor, pessoas adoentadas na sua alma, Senhor, com problemas de ansiedade, com problemas de suicídio. Jesus, que o Senhor possa ajudar. Ajuda essa pessoa que tem problema com o alcoolismo, ela não consegue largar o álcool, essa pessoa que é viciada no cigarro, na maconha, na cocaína. Ô Jesus, que o Senhor possa ajudar. Famílias que estão passando por esses problemas também, atinge toda a família, machuca todo mundo. Que o Senhor possa ajudar esses filhos e filhas. No poderoso nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Dá-nos a paz do Teu Espírito Santo, Senhor, que nós sejamos tocados, ungidos, guardados e fortalecidos no Senhor. Abençoe o nosso dia, seja um dia de muita luz, seja um dia, Pai, da presença do Senhor conosco. Se o Senhor estiver com a gente, tudo vai bem, que a nossa mente, o nosso coração, todos estejam voltados para o Senhor, para a honra e glória do Teu nome, nós oramos, Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a nossa vida rica e abundantemente todos os dias. Amém? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá uma força para o canal aí, porque aí a rede social entende que o nosso canal é relevante e ela vai divulgar também a palavra do Senhor. Tá legal? Um grande abraço para você e para a sua família. Aqui é o pastor Clodoaldo e eu espero que amanhã estejamos juntos às 6 horas da manhã, se assim for a vontade do Senhor. Tá legal? Deus abençoe você e a sua família e eu lhes desejo a paz do Senhor Jesus.